Pessoal, 2026 está chegando, né? E vai ser uma loucura porque vai ter eleições. E vocês sabem, né? Que eleições é tipo vale tudo, né? Vai ser uma loucura. Principalmente a questão de informações. Mas, né, tentar dar algumas dicas assim. Eu não sou dono da verdade, mas algumas dicas que pelo menos para mim funcionam, né? Que ano que vem vai. A gente já vive num país que tá com muitas mentiras, né? E recomendo até que vocês assistam aí o documentário Apocalipse nos Trópicos aí. Pra vocês entenderem algumas coisinhas, mas enfim, independente disso, tem muitos jovens que me seguem. E assim, eu sou muito. Como que eu posso dizer? Discordo muitas coisas assim. Mas estou sempre estudando e não estudo porque preciso para conseguir um emprego e tudo mais. Confesso que já tenho meu emprego, então tá tudo certo, né? Mas é importante continuar se atualizando, estudando e tudo mais. Então a dica, né, para os jovens assim que me seguem, é para vocês tentarem ir às fontes de quem pode falar sobre determinados assuntos. Eu acho que isso é um pouco importante. Tipo, se alguém for falar de, sei lá, de sexualidade, antes de vocês verem postagens de WhatsApp, opiniões, enfim, gerais de todo mundo, claro que vocês podem ver opinião aí de um ou de outro, mas, sei lá, sigam sexólogos sérios, às vezes psicólogos, biólogos, leiam sobre isso. Na hora de ler sobre isso, olhem o currículo do escritor, né, do pensador lá, do profissional da área, para saber se ele tem estrada, se ele sabe do que ele está falando, se ele estudou, enfim, tudo mais. Isso é importante. São coisas óbvias que eu estou falando, tá? Quando vocês quiserem saber sobre questões, sei lá, de lutas identitárias e tudo mais, leiam os pensadores principais desse campo, né? Vocês encontram páginas aí na internet e tudo mais. Eles precisam ser desse campo mesmo, viu? Tenho um pouco o pé na empatia também para vocês poderem entender, né, o que está sendo dito. Leiam bastante literatura, principalmente de ficção, para vocês entenderem as vozes, as histórias, como funciona os universos aí de quem está reivindicando voz, espaço, que é muito importante. É, às vezes vai ter, né? A caminhada vai ter muito político aí também. Olha o currículo dos políticos também. Mas currículo de fato, tá? Não só o teatro, o show que ele tá fazendo. Que às vezes ele pode saber um pouco sim da informação. Não dá pra generalizar todos os políticos também, né? Ajuda se for um político que ele faz parte, né, daquele grupo lá, porque ele pode estar falando com um pouco mais de propriedade. Mas também tem suas armadilhas, né? Porque às vezes algumas pessoas de algumas causas, elas podem ser tipo sequestradas, né, ou adotadas pelos seus opositores para virar um porta-voz às avessas e poder manchar a própria causa. Mas aí vocês vão saber quando estiver diante disso. Se tiver muita gritaria, muito xingamento, aí vocês podem ficar um pouquinho de fora. Aí se tiver alguma dor, alguma coisa assim, tenta compreender, né? Se vocês quiserem saber sobre a vida, o universo e tudo mais, né, como diria Douglas Adams, tem muitos cientistas sérios por aí. É, veja aí o que os astrônomos estão falando, os cosmólogos estão falando, astrônomos, os cosmólogos estão falando. Olhem também sobre física, química, o que esses campos dizem sobre o mundo em que estamos e como que, enfim, né, como são feitas as coisas, né? Paleontólogos podem saber bastante também. É importante vocês entenderem um pouco de história e isso aí é difícil, né, cansativo, mas é muito importante para ficar um pouco longe das loucuras aí da imaginação desenfreada, né? Mas assim, imaginação também é positiva, sabe? Leiam poesia, leiam literatura, entendam as histórias que passaram, que estão sendo feitas.
Os fenômenos culturais é interessante também para entender o que está acontecendo, o que está sendo dito, para ficar um pouco atualizado, né? Entender os memes, né? Mas para expandir um pouco a consciência, né? Sair desse nosso pedestal de arrogância, de achar que a gente é o centro do universo e tudo mais, como eu já falei, né? Tem os cosmólogos aí, os astrônomos também, tem muitos físicos que estão falando de muitas coisas interessantes, mas para expandir um pouco a consciência, para a gente saber que nós estamos em um contexto bem maior, vejam também aí o que grupos e entidades que cuidam da natureza estão falando, sigam, leiam coisas sobre botânicos, zoólogos também, cachorro latinho aqui, zoólogos, botânicos, os neurocientistas eles explicam muitas coisas importantes também, para entender um pouco da personalidade, né? Tenta ver aí um pouquinho de psicologia, psicanálise um pouquinho também, né? Eu sei que tem muita invenção também, tem muita imaginação sobre isso, né? Então a gente tenta fazer meu cachorro latindo aqui, tenta fazer um contraponto também com a filosofia também, que vai contra também, né? Mas uma filosofia também que expanda, assim, né? Não, que questione, que faça refletir sobre o assunto. E não necessariamente uma mais enviesada, assim, que já tem que dar uma resposta pronta e tudo mais, tá bom? Mas é isso, é um recado besta aí que eu acho que é um exercício interessante para você fazer pro ano que vem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.